Capítulo 924 O Poder do Trono da Destruição. Essa mudança foi algo que Hells nunca esperava. O céu azul, as nuvens brancas, a gigantesca e magnífica cidade de Dishir e quase 1 milhão de pessoas desapareceram. Em vez disso, foi substituída por antigas muralhas de pedra escritas com vicissitude. As paredes negras pareciam horríveis e trágicas sob a iluminação do ar vermelho sangue. Eles estavam cheios de marcas deixadas por espadas e sabres, e a cor preta vinha de camadas de sangue seco. O chão estava cheio de entalhes e buracos, e um líquido estranho os encheu. Ao mesmo tempo, ruídos pingando soavam com frequência. Juntamente com os rugidos de demônios que pareciam vagos de onde ele estava, esse espaço parecia aterrorizante e cruel. Onde estou? Onde é este lugar? Como é que eu apareci de repente aqui? Hells franziu o senho. Embora estivesse confiante em suas próprias forças, ele tinha que ser cauteloso e consciente, enquanto observava o ambiente, desde que de repente chegou a esse espaço estranho. Esse lugar parecia um palácio subterrâneo ou uma tumba, e ele não sabia quanto tempo havia passado. Como um idoso que foi corroído pela passagem da vida e aguentava a sobrevivência, tudo naquele lugar parecia envelhecido. Algumas gravuras misteriosas podiam ser vistas na superfície irregular das paredes, mas a técnica usada e o conteúdo já eram vagos demais para serem vistos, fazendo Hells parecer misterioso e antigo. No salão gigante, os pilares de pedra estavam de pé ou caíam. Raias de vento de origem desconhecida sopraram no salão enquanto gritavam e uivavam. Uma sensação supressora e fria de sangue permeava o ar, fazendo Hells sentir que este não era um mundo mortal, mas o lendário inferno. Envolto na luz verde, Hells flutuou meio metro acima do solo, e ele estava ciente de seu entorno. Enquanto observava a área, ele ponderou e pensou sobre o que havia causado essa mudança repentina. Esse palácio subterrâneo de pedra cruel e aterrorizante não era tão grande e sua estrutura interna não era tão complicada. Hells procurou rapidamente por cada centímetro deste espaço. Para sua decepção, ele não descobriu nenhuma saída. Ele socou as paredes e tentou quebrá-las, mas ficou chocado ao descobrir que sua energia poderosa não podia deixar marcas nas paredes que pareciam que entrariam em colapso a qualquer momento. Como se ele desse um soco no ar, nada estava mudando ou acontecendo. O que está acontecendo? O rei de Chambord lançou um feitiço usando a ajuda de um pergaminho mágico e de alguma forma me jogou em um espaço misterioso no vazio. Hells pensou consigo mesmo sobre as possibilidades em potencial. De repente, o rugido de um tipo de criatura antiga aparecia não muito longe de Hells, fazendo todo o palácio místico de cor de sangue vibrar alto. As poderosas ondas sonoras criaram um forte vendaval, perturbando a paz neste lugar. Todas as poças de líquido e pequenos pedaços de pedra foram lançadas no ar. Humano estúpido! Você é uma pobre formiga. Como se atreve a entrar no trono da destruição? Você está tentando instigar uma guerra entre humanos e o inferno? Depois que a onda inicial de energia espiritual atingiu, passos pesados soaram atrás de Hells como se um animal enorme estivesse correndo em sua direção. Hells se virou e ofegou incontrolavelmente. Na virada de um corredor sangrento, um monstro gigante com mais de 100 metros de altura saiu. As escamas de osso vermelho escuro envolvem-se firmemente em torno do corpo desse monstro, e mais ou menos tem a forma humana, embora quase nenhuma carne possa ser vista nele. Ossos duros estavam por todo o corpo e tinha 2 longos chifres na testa, como um cavaleiro gigante morto-vivo. Pontas de ossos em espiral saíam de seus ombros e um par de asas enormes, criadas por misteriosos ossos escuros, podia ser visto nas costas. Sua parte inferior do corpo estava envolvida por uma nuvem de névoa branca, e gritos terríveis podiam ser ouvidos como se muitas almas em luta estivessem gritando. Embora Hells fosse um semideus, ele não conseguia ver através dessa camada de névoa branca. O que é isso? Inferno? Demônio? O coração de Hells disparou.
combinando a onda de energia espiritual que esse monstro liberou e sua aparência cheia de ossos. Hells instantaneamente pensou em Inferno, que era o reino da morte nas lendas do continente de Azeroth. Afinal, esse monstro que era basicamente feito de ossos era muito parecido com as descrições de demônios no inferno. Enquanto Hells estava surpreso, o monstro soltou o segundo rugido e uma tonelada de estilhaços de gelo e neve saiu da boca desse monstro, criando uma nevasca e ocupando o corredor inteiro. O frio congelador de ossos permeava instantaneamente o ar, e o vento uivante e as lâminas de gelo girando deixavam marcas profundas nas paredes e nos pilares de pedra. Hells não conseguiu evitar um ataque de ar tão grande neste espaço limitado. Portanto, ele teve que liberar toda a sua força. Ele instantaneamente abriu seu reino da luz verde, e a suave luz verde tomou conta de seu corpo. Hells estava muito confiante em seu próprio reino. Afinal, era o poder dos deuses. No entanto, ele ficou atordoado assim que abriu seu reino. No mundo normal, seu reino da luz verde poderia cobrir uma área próxima a 1000 metros ao seu redor. Mas agora, mal podia cobrir a área de várias centenas de metros ao seu redor. Dentro deste espaço misterioso, onde até o ar parecia vermelho sangue, as leis da natureza e do poder eram diferentes do mundo normal. A estranha repressão nesse espaço vermelho sangue diminuiu sua força em pelo menos 30%. Estrondo. No momento seguinte, a nevasca uivante colidiu com o reino da luz verde. O forte vendaval que carregava flocos de neve e lâminas de gelo instantaneamente se tornou gentil e dócil quando entrou no reino da luz verde, e a neve e o gelo começaram a derreter rapidamente e desaparecer como se estivessem dentro de um forno aquecido. A nevasca que encheu todo o corredor não fez muito para o reino de Hells. A tempestade de gelo estava ardendo fora do reino da luz verde, mas o gelo e a neve rapidamente diminuíram de tamanho dentro do reino. Quando se aventuraram mais profundamente no reino, desapareceram completamente. Embora esse fosse o caso, era chocante para dizer o mínimo. Os reinos dos semideuses eram invencíveis para quem era mais fraco. O reino de Hells estava cheio de poder exterminador. A lei do extermínio continuou a circular e operar. Tudo que entrava no reino era desintegrado nos elementos básicos antes de desaparecer. No entanto, o gelo e a neve ainda existiam dentro da borda do reino da luz verde. Significava que a nevasca penetrou um pouco no poder do reino de Hells. Seria chocante para qualquer semideus. Droga! Esta nevasca contém um traço de poder divino. Somente o poder divino pôde penetrar no meu reino. Lei do extermínio. O rosto de Hells mudou de cor e ele instantaneamente liberou o poder do reino da luz verde sem hesitar depois que detectou ameaças. As leis dentro do reino mudaram com a vontade e as palavras de Hells. Assim que ele terminou, aqueles gelo e neve dentro da borda do reino desapareceram completamente. Antes que Hells pudesse relaxar completamente, de repente ele sentiu um nível de perigo sem precedentes. De repente, seu pescoço sentiu uma sensação de frio antes que ele pudesse reagir, e esse frio se transformou em dor. No momento seguinte, uma sombra negra brilhou por ele em silêncio como uma rajada de fumaça. É você, rei de Chambord. Hells gritou de raiva como se ele fosse um leão que levou seu parceiro para se acasalar. Ele reconheceu instantaneamente que essa sombra negra era Fei. Embora a roupa não fosse a mesma e essa aura iminente e fantasmagórica fosse diferente de antes, Hells tinha 100% de certeza de que essa sombra rápida e relâmpago era o rei Alexandre de Chambord. Quando o rei de Chambord apareceu por ele, ferimentos terríveis apareceram no pescoço de Hells. Ah! Como é essa greve? O riso zombeteiro familiar ressoou em todo o espaço vermelho sangue. O raio negro foi Fei, que mudou para o modo assassino. Enquanto se movia extremamente rápido, o rei virou a cabeça e sorriu para Hells zangado, mostrando à escada os dentes brancos. Naquele momento, o rei usava um capacete assustador, semelhante a uma caveira, e um conjunto de malas loricadas, pretas e fracas.
Como se seu corpo fosse transparente, ele se moveu rapidamente no reino da luz verde e agitou uma arma estranha em forma de garra na mão para provocar Hells ainda mais. No momento, as pontas da tesoura afiada de 3 lâminas Catar ainda tinham o sangue de Hells fluindo sobre elas. Esse conjunto de itens foi nomeado Natalia Azodium e veio do Diablo Vorut. No momento seguinte, Faye se fundiu com aquela terrível tempestade de gelo como o ar, desaparecendo completamente. Droga! É você? Como você fez isso? Hells rugiu com raiva. De repente, 3 faixas de sangue saíram de seu pescoço. Sob a pressão do sangue, as feridas que não podiam ser vistas se tornaram visíveis, revelando 3 sulcos sangrentos no pescoço. Todas as feridas em sua carne explodiram. Essas feridas eram tão grandes que parecia que seu pescoço estava cortado em 3 pedaços, e eles estavam prestes a cair de seu torso. Infelizmente para Faye, a vitalidade de um semideus era muito forte. Além disso, Hells estava dentro de seu reino da luz verde para que esses ferimentos não o matassem. Crescimento. Depois que Hells gritou essa palavra, a carne ao redor das feridas aterrorizantes começou a se mexer. Em um piscar de olhos, apenas 3 cicatrizes leves podiam ser vistas. Esperar. Essa tesoura de 3 lâminas Catar contém poder divino. Caso contrário, como as cicatrizes leves seriam deixadas no meu corpo depois que o poder de crescimento do meu reino me curou? Hells acariciou levemente o pescoço e sentiu os leves solavancos criados pelas cicatrizes, e ficou chocado. Então, ele rapidamente pensou no que aconteceu. O rei de Chambord foi capaz de se mover livremente dentro de seu reino da luz verde, e o poder de exterminar não danificou esse homem. O que está acontecendo? Hells não conseguiu entender a situação toda. Tudo era estranho e místico como nuvens de mistérios, e eles lentamente corroeram e destruíram a confiança de Hells. Este famoso jovem senhor do Império Ormonde foi capaz de entrar no reino semideus quando ele tinha apenas 50 anos. Ele era um gênio entre os gênios. Além disso, Hells tinha imensa experiência de combate. Geralmente, ele era capaz de suprimir completamente seus oponentes na batalha. Mesmo diante de mestres do poder das gerações mais antigas, ele nunca foi colocado em uma situação tão infeliz como essa. Mas hoje, ele continuava sendo repetidamente derrotado por Faye, alguém muito mais fraco que ele. Isso era algo que ele nunca havia encontrado antes. Enquanto Hells estava enfurecido, ele também se tornou muito mais cauteloso. Estrondo. No momento seguinte, a nevasca que surgia neste espaço se transformou em uma tempestade elétrica. Muitos relâmpagos parecidos com serpentes de prata caíram do céu e penetraram no reino da luz verde, correndo em direção a Hells. Ao mesmo tempo, ruídos altos estalando ressoaram por todo o espaço. Técnica inútil. O que isso pôde fazer comigo? Hells decidiu não observar mais, e ele estava indo para a ofensiva em vez de defender o tempo todo. Ele rapidamente correu ainda mais para o corredor, e todos os raios de prata parecidos com serpentes não podiam ficar a menos de 50 metros de seu corpo. Depois de chegarem tão fundo, todos eles desapareceram, incapazes de causar danos a ele. Em um piscar de olhos, o reino da luz verde envolveu o monstro aterrorizante com mais de 100 metros de altura e parado no final do corredor. Mesmo se você é um demônio, o que você pode fazer? Mesmo que seja um inferno, farei um buraco gigante em você. Ah! Morra! Exterminar! Como um relâmpago, Hells apareceu acima desse enorme demônio, e ele pressionou na direção da cabeça desse demônio. Instantaneamente, um feixe de luz verde disparou. Ele decidiu liberar toda a sua força, pois podia sentir que esse demônio aterrorizante tinha um traço de poder divino ilegível que poderia machucá-lo. Foi por isso que ele decidiu matar esse demônio primeiro. Humano. Você realmente alcançou o poder proibido dos deuses. Morra. Vendo esse humano revelando seu poder semideus, esse monstro colossal rugiu de raiva, mas sua voz tremeu levemente como se estivesse assustada. Em seguida, evitou o ataque mortal de Hells usando um nível de agilidade que não se encaixava em seu tamanho enorme.
Rachadura. De repente, uma névoa branca correu para a área, e pedaços gigantes de gelo se condensaram da umidade, congelando Hells que estava no ar. Você quer me prender com tão pouca força? Que piada! Hells riu com desdém e instantaneamente saiu do gelo. Antes que os pequenos pedaços de gelo pudessem ser jogados de volta, eles desapareceram no reino da luz verde. No momento seguinte, Hells já apareceu por trás desse enorme demônio e caiu como um relâmpago. Vosh! Uma luz prateada brilhou. Era o rabo de osso desse monstro gigante que estava cheio de espinhos cruéis e perfurados na parte de trás da cabeça de Hells. O monstro estava tentando ferir Hells severamente e potencialmente matá-lo com risco de sua própria vida. No entanto, esse jovem senhor nem tentou se esquivar. Com um bufo, a lei do extermínio girou rapidamente no reino da luz verde, e a afiada cauda de osso metálico foi quebrada em pó. Ao mesmo tempo, Hells pressionou a mão no ombro do monstro e os ossos e escamas em 10 metros cúbicos desapareceram. Parecia que algo pegou pela força. Ah! Maldito seja, humano! Como você ousa ferir o majestoso Mepisto, o senhor do ódio do inferno? O ceifador o amaldiçoará. O poder do inferno caçará você. Como quase metade de seu corpo estava quebrado, esse demônio gigante rugiu de raiva. No modo assassino, Fei usava o item principal definido para um assassino, Natalia Azodion, enquanto ele permanecia furtivo e observava a batalha. A força de Hells era poderosa. Nem Mepisto, um chefe do Real Mod, conseguiu segurá-lo por muito tempo. Se os chefes no modo inferno não tivessem todos os graus de poder divino, eles não seriam capazes de resistir temporariamente à lei do extermínio no reino da luz verde. Fei queria usar Mepisto para esgotar uma parte da energia de Hells, mas agora parecia que esse plano era otimista demais. Tudo bem, autodetonar. Como um deus demoníaco, você tem medo da morte. Você certamente envergonha todos os deuses demoníacos do inferno. Fei secretamente deu comando a Mepisto, que estava prestes a ser morto. Droga, humano! Como ousa humilhar o grande e majestoso Mepisto? O inferno te amaldiçoará. Você, depois de receber o comando de fé, Mepisto ficou extremamente zangado e respondeu a Hells na forma de ondas de energia espiritual. Porra! Por que você é tão falador? Autodetonar quando eu mandar. Se você não fizer isso agora, vou esmagar sua pedra da alma e fazer você morrer para sempre. Fei estava realmente impaciente. Ei, vovô Fei, podemos conversar bem. Eu me detonarei imediatamente. Não é como se eu nunca tivesse se autodetonado antes. Ei, desde que Fei o ameaçou com sua pedra da alma, esse deus demoníaco que estava com medo da morte instantaneamente se suavizou e jogou bem. Ficou claro que esse tipo de conversa aconteceu muitas vezes antes, e Fei controlava completamente esse deus demoníaco. No segundo seguinte, Mepisto, cujo corpo foi quase quebrado por Hells, se detonou sem hesitar. Como a pedra da alma de Mepisto estava nas mãos de Fei, teve que admitir a derrota. Afinal, sua energia principal era armazenada dentro da pedra da alma e sua força era inferior a 0,1% em comparação à sua energia primária. Portanto, ele foi espancado por um humano e foi ameaçado e controlado pelo outro. Mepisto, este senhor do inferno, sentiu vontade de chorar. Estrondo. A terrível onda de energia se espalhou pela área, e todo o espaço tremeu violentamente. Droga! Hells recuou instantaneamente e soltou seu reino da luz verde com força total. A energia contida em tal explosão era demais. O poder divino que se entrelaçou dentro da energia do inferno foi disparado como gotas de chuva, e cada raia do poder divino tinha uma força de penetração insana, criando feridas no corpo de Hells que eram difíceis de curar. No entanto, quando Hells estava recuando, ele de repente detectou aquela sensação de perigo que era quase demais para suportar. Eu estava esperando por você. Hells virou-se instantaneamente e o cortou atrás dele enquanto uma espada longa de luz verde condensava em sua mão. Tink! O ruído de colisão de metal ressoou quando faíscas voaram no ar.
Fei rapidamente apareceu. O rei usava Natalia's Mark Scissor Suvaia nas mãos, e este era um item verde de primeira linha da Diablo Vorut. Com os bônus fornecidos pelos outros 3 componentes do conjunto de itens Natalia's Odium, Fei foi capaz de defender e lutar com a espada do reino de Hells. Os dois começaram instantaneamente a batalha. Tink, 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 tink. Uma série de ruídos de colisão de metais soou, e raias de faíscas brilharam no ar. Barulhos tão densos e nítidos e o rápido movimento de pessoas e armas fizeram a atmosfera parecer ainda mais estranha. Além disso, como se o ar vermelho neste espaço fosse estimulado por alguma coisa, ele começou a rolar e cair como sangue fervente, atacando o reino da luz verde por conta própria. Este foi um longo processo que era inimaginável. Faíscas disparavam, armas colidiam e as chamas de energia verde lutavam contra o ar vermelho. Todo esse espaço parecia uma panela de água fervente, caindo, evaporando e derramando. Como isso é possível? Você é capaz de permanecer invicto no meu reino da luz verde. Como você pode acompanhar a minha velocidade? Hells ficou mais e mais chocado quanto mais ele lutou. Seu oponente, que era muito mais lento que ele, bloqueou todos os caminhos de sua espada. Afinal, o outro jovem senhor de Ormond, Guotze, que era mais poderoso do que ele, nem sequer podia vencê-lo em termos de velocidade. Além disso, Hells descobriu que uma camada de membrana vermelho clara envolvia seu oponente. Foi essa membrana que bloqueou a lei do extermínio de seu reino da luz verde. Ah! Você tem um domínio, mas eu também. Você tem velocidade, mas eu também. Eu tenho tudo que você tem, mas você não tem tudo que eu tenho. Portanto, por que não posso estar invicto na sua frente? Fei zombou. O rei era tão rápido quanto um raio. Enquanto ele acenava com a mão, um majestoso tigre de energia apareceu em seu braço esquerdo quando rugidos de tigre sacudiram a mente de Hells. Havia um fogo queimando rapidamente em sua mão direita, e poderia inflamar o espaço e ignorar completamente as leis do reino da luz verde. Está bem. Eu quero ver o quão rápido você pode ir. Ah! Claro, você não pode alcançar a minha velocidade. Foi outro longo período de batalha feroz. A expressão de Hells gradualmente se tornou mais drástica. O poder de um semideus não era ilimitado. Dentro desse estranho espaço vermelho sangue, ele ficava mais fraco depois de usar um traço de sua energia. Sem obter o reabastecimento da natureza, a energia armazenada em seu corpo seria esgotada e sua situação se tornaria passiva. Onde é este lugar? Rei de Chambord, se você ainda tem a honra de um jovem senhor, lute comigo de maneira justa e honesta. Não use a ajuda de dispositivos mágicos e outros lugares místicos no vazio. É vergonhoso. Ah! Ah! Fei riu histericamente, como se tivesse ouvido uma piada ridícula. Senhor Hells, devo rir de você por ser ingênuo ou ignorante. Como você pode usar um reino que pertence apenas aos semideuses, porque não posso usar minha anomalia de classe solar? Porque isso não é justo. Seria justo se eu me deitasse no chão e deixasse você me matar? O quê? Esta é sua anomalia de classe solar. Impossível. Esta não é uma anomalia de classe solar. Como uma mera anomalia da classe solar me bloqueia? Hells ficou atordoado. Quando ele foi puxado para este espaço no começo, ele havia pensado na possibilidade de ser a anomalia de classe solar do rei de Chambord. No entanto, ele rapidamente rejeitou essa hipótese, uma vez que uma anomalia de classe solar não podia prender um semideus. Se ele quisesse, ele seria capaz de quebrar facilmente a anomalia da classe solar de qualquer pessoa. Esta é minha anomalia de classe solar, o Trono da Destruição. Lembre-se deste nome. É o nome do seu cemitério. Fei atacou repetidamente. Com a vantagem de estar em sua quadra de origem, ele estava em vantagem e quase esmagou Hells.